Que susto! Mas qual o problema de ler um livro? É um ótimo hábito. Viajar pelas histórias, conhecer pessoas e lugares diferentes. Não parece tão ruim assim, você não acha? Bom, quer dizer, só existe um pequeno problema. Se o livro for amaldiçoado, talvez você termine de lê-lo e sua alma não pertença mais a você. Uma rápida pesquisa mostra que existem várias obras do tipo pelo mundo. Algumas levam à insanidade. Outras te conectam com o diabo imediatamente. E existem aquelas que traçam um trágico destino para o leitor. Sabe qual é? A morte. A nossa viagem não tem um ponto inicial específico, porque não se sabe exatamente quando a chave menor de Salomão foi escrita. Poderíamos começar em algum momento do século XVII, na época em que vários textos distintos foram reunidos para formar o livro. Só que o fato mais importante não é exatamente quando a obra surgiu, mas sim o seu conteúdo. Ele está recheado de passagens, ensinando a conjurar demônios e espíritos, além de conter táticas para obrigar essas entidades a obedecerem à pessoa que os convocou. Ainda que esse conteúdo seja de longe o mais chocante, você também encontrará ensinamentos, digamos, mais simples também. Por exemplo, como se tornar invisível. Receitas para poções do amor. Como encontrar objetos perdidos ou roubados. E por aí vai. Por mais que o nome do livro fale especificamente de Salomão, ninguém sabe exatamente quem o escreveu. A informação que se tinha por séculos era que quem tivesse uma cópia cairia em uma grande desgraça. Ai, meu Deus! Ai! Que loucura! A pessoa nem precisava ler o livro. Bastava tê-lo em sua estante para que as coisas estranhas acontecessem. Páginas que se viravam sozinhas. Assustadores. Sussurros. Aparições de criaturas bizarras e até outros livros voando pelos cômodos. Ai, então, de novo. Ai. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até o fim, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Esses foram alguns dos testemunhos daqueles que tiveram a chave menor de Salomão. Agora vamos para o século XVI, quando o chamado Livro de Soiga começou a causar um certo alvoroço por conter uma maldição. Essa é uma obra tão misteriosa, que existem apenas 2 manuscritos no mundo, que foram encontrados em 1994 e que até hoje o conteúdo de suas 36 páginas finais não decifrado. E eu não sei se seria uma boa ideia fazer isso. De acordo com a lenda, aquele que conseguir decodificar o mistério do final do livro terá apenas mais 3 anos de vida antes de morrer misteriosamente. Isso porque Aldarraia,
como a obra também é chamada. Basicamente é um ensaio sobre demonologia. A história conta que o primeiro a tentar decifrar o livro, o conteúdo do livro, foi o estudioso inglês John Dee. E foi graças a ele que ficou comprovado que Soiga está repleto de encantamentos assustadores e de rituais. Dizem que a obsessão do estudioso para entender o conteúdo do final do livro o levou à insanidade. Em certa ocasião, John Dee chegou a chamar um médium para que fosse feita a ponte entre o estudioso e algum anjo capaz de decifrar a obra. E você sabe o que aconteceu? A ponte espiritual realmente deu certo. John conseguiu entrar em contato com o arcanjo Uriel e ficou sabendo que o livro de Soiga é incrivelmente mais antigo do que parece. A obra foi revelada a Adão por anjos enquanto o primeiro humano estava no Jardim do Éden. Desde então, apenas o arcanjo Miguel conseguiria interpretar o conteúdo. Mas com a morte de John Dee, no início do século XVII, o livro se perdeu. E por longos séculos ninguém pôde estudá-lo. Só que, como as duas cópias foram encontradas em 94, não demorou muito para que vários estudiosos tentassem terminar a investigação das 36 páginas finais. O problema mesmo é se a lenda da morte estiver correta. Você teria coragem de tentar decifrá-lo? Caso não lhe pareça uma aventura muito convidativa, não se preocupe. Existe um livro ainda pior. Muito pior. Um livro tão terrível que recebeu o apelido de Evangelho do Satanás. Esse, meu caro, é o Grande Grimório. Uma obra que teria sido escrita por um homem possuído pelo diabo. Assim como o livro de Soiga, o Grande Grimório supostamente surgiu no século XVI e acabou sendo entregue para uma alta cúpula da magia, repleta de ocultistas. Desde então, o livro teria sido repassado de geração em geração, sempre mantido em segredo, para que as informações não caíssem em mãos erradas ou que fossem usadas sem moderação. Não mais. E quais são essas informações? É difícil dizer, mas os boatos são de que o Grande Grimório está repleto de encantamentos obscuros, ensinamentos para invocar demônios e até mesmo ressuscitar os mortos. Não é à toa que especialistas dizem que este é o livro do ocultismo mais mortal e poderoso que existe. Então, onde está ele agora? Bom, por conta de todo o sigilo, é realmente difícil dizer. Alguns acreditam que ele foi recuperado pela Igreja Católica no século XIX e que está guardado nos arquivos secretos do Vaticano, em uma das áreas mais protegidas. Já outros acham que não. O Grande Grimório ainda deve estar por aí, nas mãos de pessoas envolvidas com demônios. Um dos relatos diz que o simples ato de ler o livro já é o mesmo que entregar sua alma ao diabo. Ao que parece, nem mesmo os líderes com posições mais altas na hierarquia satanista leram toda a obra.
pois sabem que se isso for feito, o preço a ser pago não seria barato. Bom, seja lá onde está o livro, eu espero que continue bem longe de mim. A questão é que não é uma regra que esses textos amaldiçoados estejam perdidos pelo mundo. Na verdade, você pode encontrar muitas obras assustadoras por aí. E elas nem precisam ser necessariamente livros para que você sofra consequências. Um exemplo disso é o Inferno de Tomino, um poema que leva à morte qualquer pessoa que ousar lê-lo em voz alta. Ele foi desenvolvido há muitas décadas pelo escritor japonês Yomota Inuhiko e conta a história de um garoto chamado Tomino, que sente muita tristeza e culpa pela morte do pai e da irmã. Cada verso do poema carrega uma carga muito grande de sofrimento. E dizem que essas características acabaram se transformando em como diria, maldição. São muitas as pessoas que não acreditam nisso. Eu sei, é verdade. Mas existe uma história que é muito contada para provar que a maldição realmente tem força. Um dia, um radialista começou a ler o poema durante seu programa de rádio. Então, no meio da leitura, o locutor perdeu o ar e precisou dar uma pausa. Só que assim que o radialista fez isso, ele caiu e acabou se ferindo com um corte. No hospital, 7 pontos foram necessários no curativo. E mesmo depois do episódio, o radialista continuou acreditando que foi tudo uma coincidência. Mas, coincidência ou não, eu não vou ler O Inferno de Tomino em voz alta. Nem você pedindo. E sugiro que você faça o mesmo. Em contrapartida, nem toda obra amaldiçoada mostra logo de cara que trará consequências terríveis. Alguns livros podem trazer uma sorte surpreendente na vida, mas uma sorte que pode terminar tragicamente, com a morte da pessoa. E para que você quer sorte se você vai morrer? Esse é o caso do livro da magia sagrada, que foi escrito no século XV pelo mago Abramelin. A parte mais estranha de toda a história é que o tal mago teria escrito a obra para o próprio filho, com o objetivo de passar seus segredos e conhecimentos mágicos. Ele é dividido em 3 partes, e durante o texto entende-se que o mago acreditava que cada indivíduo tinha uma espécie de demônio pessoal. Na verdade, além de cada um de nós ter esse tipo de entidade única, o mago acreditava que era possível controlá-la através de certos rituais. Uma vez que isso acontecesse, o usuário conseguiria usar palavras mágicas para fazer as coisas sobrenaturais. Porém, há um preço. Antes da morte chegar, quem tiver uma cópia do livro receberá visitas. Mas não visitas comuns. Serão do outro mundo. Espíritos. E não se sabe exatamente o que eles querem. Se é assustar,
matar, possuir, e seja como for, o melhor a se fazer é manter distância desse tipo de obra. Porque, ao contrário da ciência, o sobrenatural ainda é difícil de explicar.